Bom dia, irmãos. Estamos aqui reunidos para fechar, como havia prometido, fechar o livro, o meu primeiro livro, Unindo os Irmãos. Temos falado sobre alguns assuntos e estamos aí devendo o último capítulo do livro, a última parte, onde nós estaremos falando sobre o que nós precisamos fazer. Lembrando mais uma vez, como sempre fiz, que são apenas sugestões do autor. Aqui eu estou trazendo esse apanhado, está no livro, no primeiro livro, mas são sugestões. Pode se levar para grupos, pequenos grupos, pode se levar para departamentos, sempre passando pela liderança da igreja local. A igreja local tem essa autoridade para dar direção, juntamente com a igreja reunida. Então, o que nós estamos passando aqui são apenas sugestões a respeito do livro. E como faltou o último capítulo, nós vamos ver agora, e aí estaremos logo depois dando continuidade, trazendo cada capítulo do segundo livro, motivando os irmãos. Então, temos aqui passado, como alguns têm sugerido, não tem tido a oportunidade de ler cada capítulo, de ver, principalmente pelo próprio autor, as colocações que foram escritas, os esclarecimentos que foram escritos. Então, estou aproveitando essa ferramenta que nós temos, que é a internet, né, o Facebook, e trazendo para os irmãos esclarecimentos aí a respeito do livro. Então, nós vamos avançar aqui e terminar a última parte, que é o que precisamos fazer, né? Falamos que precisamos entender nosso momento histórico, o que nós estamos vivendo como pessoa, como cristão, o que nós estamos vivendo como cristãos no Brasil, o que nós estamos vivendo como cristão na casa de oração, no movimento dos Irmãos Unidos, nesses 140 anos no Brasil. Então, o nosso momento histórico, o que eu estou vivendo nesse momento histórico em relação à casa de oração. Falamos sobre isso, falamos também sobre planos futuros. Precisamos de planos futuros, precisamos já começar a entender e planejar onde estaremos daqui a 1 ano, onde estaremos daqui a 5 anos, onde estaremos daqui a 10 anos. Não passa mais 140 anos e não houve aí uma sincronia, uma harmonia, um caminhar junto, um irmãos unidos realmente palpável, e a gente precisa fazer isso. Então, falamos de planos futuros, e vamos estar encerrando o livro, encerrando essa parte, falando do fato de que precisamos de metas. Metas essas regionais e metas temporais. Embora seria uma redundância falar metas temporais, porque meta já sugere data marcada. Então, quando você tem um sonho, nós falamos isso, você tem um sonho, e você coloca uma data para a realização desse sonho, você já está transformando o seu sonho em uma meta. Então, meta nada mais é que colocar datas nos seus planos, nos seus sonhos. Isso é meta. Então, vamos falar sobre algumas sugestões a respeito desse assunto, e assim está encerrando o primeiro livro. Não se chega, é claro, né, eu estou falando aqui, não se chega ao todo, ao movimento dos Irmãos Unidos, à casa de oração no Brasil, sem que as partes se completem. Eu não posso falar como está a casa de oração no Brasil, baseado na casa de oração que eu pertenço. Eu não posso falar como está a casa de oração no Brasil, baseado numa grande casa de oração ou numa igreja local que tem uma boa estrutura, que tem um bom local. Eu não posso me basear nessa casa de oração, eu não posso me basear na casa de oração mais antiga do Brasil. As casas de oração no Brasil estão, sabe como? Da mesma forma que está a casa de oração mais antiga do Brasil. Não posso me basear nisso. Eu preciso realmente ter conhecimento das partes para chegar a um todo. E poder falar como casa de oração no Brasil, aí eu tenho que ter um conhecimento maior, não pode ser só do local que eu estou congregando. Então, o que eu vou estar fazendo aqui são sugestões de metas que são importantes
para a nossa caminhada, tá? São sugestões apenas. Então, o que nós precisamos como meta em cada igreja local? O que uma igreja local pode fazer como meta de casa de oração, como meta do movimento dos irmãos no Brasil? O que cada igreja local pode fazer? Volto a reafirmar, são sugestões que você vai aderir ou não, ou de repente você vai ter uma ideia, baseada nas sugestões aqui, de fazer outra coisa. Então, são sugestões de metas para, nesse momento, igreja local. O que a igreja local pode fazer? Bem, a igreja local pode escrever, e não somente escrever, mas escrever e divulgar a história local. Contendo como aquela igreja local nasceu, como é que ela vem caminhando, como que ela está hoje, para onde ela pretende ir, para onde ela está caminhando. Isso aí eu fiz em duas igrejas locais da qual eu fiz parte, qual eu passei, e isso deu uma folha, uma página de caderno, uma folha de papel A4 ofício aí, só deu uma folha. Eu fiz a história toda da igreja, bem resumida, onde o primeiro parágrafo eu botei o nascimento do movimento dos irmãos no mundo, o movimento dos irmãos, em outro parágrafo, no Brasil, do início no Brasil para onde foi, e depois como chegou até a nossa igreja local. Então, isso deu uma página só, é uma página de história, algo resumido, mas que conta aí como nós nascemos, como nós evoluímos, como nós caminhamos e aonde a gente pretende estar. Isso é bem pouquinho, isso é interessante a igreja local fazer, divulgar, talvez não somente para quem está na igreja local, mas para o município, para a região onde ela se encontra. E como é que pode ser feito isso? O aniversário da igreja. Todo ano tem aniversário da igreja. Então, uma das coisas que pode fazer é separar um irmão, depois de montada, contar a história dessa igreja local. Então, você precisa escrever isso. Você precisa ter anotado isso. Um resumo da história da igreja local. Então, nós precisamos disso. Tanto para o conhecimento de quem está nessa mesma igreja local, para aqueles que estão chegando ao aprisco, e também para a divulgação do município. São histórias lindíssimas de homens e mulheres que lutaram, se esforçaram para a implantação e desenvolvimento daquela igreja local. Temos histórias lindíssimas de igreja local mostrando a comunhão dos irmãos daquela igreja. Precisamos divulgar entre as igrejas, entre o município, essa história. E usar aí, como eu falei, a data de aniversário. Outra coisa que nós precisamos ter claro e explícito em cada igreja, homens e mulheres de cada igreja, que não precisa ser o presbítero, não precisa ser o líder daquela igreja local. Pode ser homens e mulheres daquela igreja que podem, pela sua história, pela sua integridade, pelo seu testemunho, homens e mulheres que podem estar participando do aniversário das outras igrejas. Ou eles vão conhecer a história daquela igreja e divulgar para a sua própria. Homens e mulheres podem representar a igreja nos encontros municipais, nos encontros regionais, nos encontros nacionais. Pode ser separado, gente assim como que pode ir lá aprender, ver o que o Espírito está dizendo à igreja, nos encontros de AOC, nos encontros de ID, nos encontros das instituições que eu li aqui, do Ceará. Pode ir lá ouvir e divulgar para a igreja local. É interessante que a igreja local tenha alguém separado para isso. Nem sempre o presbítero pode, nem sempre todo mundo pode. Mas ter alguém que vá lá ouvir o que a ID tem a trazer para a gente, o que a AOC, a EMB, pode separar um casal, a igreja pode se planejar e enviar para quê? Para que a gente esteja falando a mesma língua, para que a gente esteja tomando a mesma direção, para que a gente esteja tendo o mesmo comportamento. Isso é saudável, a igreja local precisa fazer isso. A igreja local precisa se preocupar com isso. Separar irmãos para enviar.
e ouvir o que o Espírito Santo está dizendo na igreja, o que os irmãos unidos estão planejando, que direção que estão tomando, para ser divulgado na igreja local. A responsabilidade da igreja local para manter a direção e a boa caminhada dentro do movimento dos irmãos, os próximos 140 anos, se Deus permitir, a igreja precisa ter essa responsabilidade. Precisamos ter atualizado o número de membros que temos, a fim de passar alguns instrumentos de catalogação nacional, porque quando tem os encontros internacionais, há uma preocupação nesses encontros, quem já foi principalmente, quem já viajou para outros países, já foi um encontro internacional, né, o IBMC, que é um encontro internacional dos Irmãos Unidos, e poder divulgar como é que está a situação no Brasil. Como que está com o número de igrejas, o que eu coloquei no meu segundo livro. Aqui no meu segundo livro, você tem aqui no meu segundo livro, desde Angola até o Zâmbia, no caso, as informações são de Angola até o Zâmbia, mas nesse livro aqui, tem de Angola até Nauru. O terceiro livro é que vai trazer da Nigéria até o Zâmbia. Mas aqui você tem informação de quando começou o movimento dos irmãos em Angola, Moçambique, Nauru. Nos países, mais de 100 países que tem casa de oração, você tem qual ano que começou o movimento, quantas igrejas locais existem lá, pontos de reunião, o que os irmãos estão passando lá, o que precisa, e tem o e-mail do irmão para você entrar em contato com ele e atualizar as informações. Qual é a fonte disso, Lenilson? Onde você conseguiu isso, Lenilson? Encontro internacional. No encontro internacional, você tem isso tudo catalogado. Informações sobre o movimento dos irmãos. Agora, é o Lenilson que tem que deter essas informações? É o Jabesmar que tem que deter essas informações? É o irmão Gomes da Luz, que tem Eduardo Gomes da Luz, tem que deter essa informação? Não, essa informação para o Brasil. Essa informação para o mundo, para ser divulgada. Mas alguém tem que fazer isso. Isso é também responsabilidade da igreja local procurar enviar alguém. É importante ter isso. É importante conhecer a nossa história. É importante conhecer como que nós estamos, para entender que nós não somos uma igrejinha que ninguém conhece. E não estou falando isso para quem é de fora, não. Que a casa de oração tem que ser conhecida para quem é de fora. Não. A igreja Casa de Oração, o movimento dos irmãos, tem que ser conhecido os que estão na casa. Pelo menos quem é membro da casa tem que conhecer isso mesmo. A casa de oração tem que ser conhecida no Brasil, conhecida no mundo, não. Mas os membros da casa de oração, do movimento dos irmãos, têm que conhecer a sua história. Responsabilidade de quem? Da igreja local. A igreja local precisa escrever, divulgar e enviar irmãos para conhecer outras histórias, para trazer, para termos o conhecimento. Escrever livro, ter revista da casa de oração, para edificação e divulgação da casa de oração. O irmão do Espírito Santo, se eu não me engano, da casa de oração em Santo Antônio, irmão Marcelino, tem essa excelente ideia de fazer uma revista da casa de oração, para divulgação dos eventos, para divulgação da história, não só para conhecimento dos obreiros, como já tem sido feito, excelentemente feito, pelo Boletim de Obreiros, mas uma revista colorida, com informações e fotos do que está acontecendo no movimento dos irmãos. Marcelino, grande abraço, Marcelino, meu irmão Marcelino, e que realmente possamos nos unir para colocar em prática tão excelente ideia que é essa revista aí, para divulgação do movimento dos irmãos. Então precisamos disso aí. Precisamos catalogar irmãos e irmãs, né, para poder enviar, para ajudar outros trabalhos, outras igrejas locais, no trabalho com criança, no trabalho com jovem. Mas por que nós precisamos catalogar esses irmãos que têm essas especialidades, podemos dizer assim? Para que isso?
para que a gente possa ser recomendado. Para que a pessoa não seja indicada. Ah, vamos chamar fulano de... Vamos chamar o Lenilson para pregar aqui. Não, Lenilson não. Lenilson tem umas ideias revolucionárias, umas ideias assim meio esquisitas. Não, Lenilson não. Vamos chamar fulano de tal. É necessário que haja entre nós recomendações de quem se pode ouvir, de quem se deve ouvir, da onde se deve frequentar. Tem que haver essa recomendação, sim. Pode haver essa recomendação, sim. Mas nós precisamos ter isso de irmãos e irmãs. Ó, irmão tal, eu recomendo para trabalho com crianças. Eu recomendo para o trabalho com jovens. Homem íntegro, casal íntegro, que pode fazer isso. Precisamos ter na igreja local quem são essas pessoas que a gente pode recomendar. Não é qualquer um. Tem que haver recomendação entre nós. Isso é importante, sim. Precisamos refazer a nossa agenda anual, né? Levando em consideração os eventos que já existem no município do Rio de Janeiro, que é o caso da UMES, que já existe em Minas Gerais, como é o caso da INCAP, da AIMB, que já existe no Nordeste, o Ceará, que já existe lá em Rondônia, né? Que já existe em São Paulo, a ID. Então, se organizar, pelo menos no município. Então, o município pode sentar junto os líderes e acertar a agenda para que a gente possa ser mais participativo nos eventos do município, da região sudeste do Brasil. Podemos fazer isso, a igreja local tem essa responsabilidade também. Agora, o que nós precisamos fazer em cada cidade? O que o Rio de Janeiro precisa, o Espírito Santo precisa, Minas Gerais precisa? Cada cidade precisa fazer isso, como Casa de Oração, Movimento dos Irmãos Unidos. O que precisamos? Na cidade, precisamos aproveitar algum encontro anual, né? Tem a ID, é um encontro anual de São Paulo. Tem INCAP, é um encontro anual do Triângulo Mineiro. Tem a UMES, que é um encontro anual do Rio de Janeiro. Então, existem os encontros que acontecem nos estados. E nós temos que aproveitar esses encontros para quê? Para divulgar aquela história que eu falei da igreja local. Então, vai divulgar todas as igrejas de Minas Gerais? Vai dar para divulgar no encontro? Claro que não. Mas pode-se fazer uma sequência de cada dia um irmão vai ali, 10 minutos, é uma folha, como eu falei, dá para montar a história. Vai um irmão ali e divulga a sua história no primeiro dia de encontro, no outro no segundo. Começa com a igreja mais antiga de Minas Gerais, aí mais antiga de São Paulo, e assim a gente vai tendo conhecimento das igrejas locais, conhecimento da nossa história, do desenvolvimento da nossa história. Igreja local é mãe de qual igreja local? É filha, provém da onde? É oriunda da onde? Qual nasceu primeiro e depois levou? Então, é importante os membros da Casa de Oração do Movimento dos Irmãos conhecerem isso. Então, Minas Gerais pode fazer isso. Quando? No encontro. No aniversário da igreja local, como eu falei, e também no encontro anual. Para a gente ter conhecimento de quem nós somos, de que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo. Precisamos ter isso. Pode ser usado. As cidades podem fazer isso. Não é difícil, já é algo que já está acontecendo, é só incluir. Isso é uma meta importantíssima. Precisa ser feito isso. Não está sendo feito isso. Eu agradeço a Deus que agora no Facebook, por causa dos 140 anos no Brasil, existem alguns irmãos que estão divulgando a história de algumas igrejas aí no Facebook. Só que se eu tiver no seu nível de amizade, eu vou ver essa história. Mas quem não está no meu nível de amizade não vai ver. Então não é só Facebook, é WhatsApp, encontro da igreja local, aniversário da igreja local, é encontro anual. Tem que ser feito isso, não é só agora, 140 anos. E outra coisa, vale para INCAP, para INB,
para o MES, para as instituições missionárias que nós temos. Eu li aqui as 15 instituições missionárias que nós temos. Vale, quando receber essa história, pegar uma cópia. Pegar uma cópia e guardar, arquivar isso. É interessante, e eu acredito que seja uma responsabilidade da instituição missionária. Conhecer a história da igreja local do seu município. A instituição missionária pode fazer isso. Pode pegar essa história que o irmão da igreja local fez e catalogar, e guardar. De repente, encadernar a história. E aí até depois, por um preço, ou por uma oferta, ou por um preço de custo, passar isso para as igrejas locais, para a gente conhecer a gente mesmo, para a gente conhecer o movimento dos irmãos. Então pode ser feito isso. Eu acredito que é responsabilidade da instituição missionária. Precisamos, né, além disso, além da cidade fazer isso, precisamos na região, por exemplo, região sudeste, região sul, região centro-oeste, região nordeste e região norte, as 5 regiões do Brasil. O que a gente pode fazer na região? Já fizemos na igreja local, já fizemos na cidade. E o que a gente pode fazer no sudeste, na região que a gente pertence? Precisamos escrever, baseado naquela história da igreja local, baseado na história do município do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, de Minas e do Espírito Santo, que compõem a região sudeste, baseado nisso que foi feito, montar a história do sudeste. Mostrar a história do sudeste. Você quer ver uma coisa interessante que ainda não ficou claro para todo mundo? Só na minha região sudeste, não ficou claro. E você pode dizer aqui, depois que eu falar assim, não, isso aí não tem dúvida não. Tem sim. E pode até não ser dúvida para você que está me ouvindo, mas é dúvida para um monte de gente que está aqui participando, um monte de gente que está no Rio de Janeiro, um monte de gente que vive no Sudeste. Você quer ver uma coisa? Vou citar aqui. E um dia eu pretendo ir lá ver. Porque eu busco informação, pesquisa de campo. Pesquisa de campo. Estou falando com propriedade de pesquisa de campo. O movimento dos irmãos no Brasil, o movimento dos irmãos unidos, a Casa de Oração no Brasil, começou no Rio de Janeiro. Começou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ali, os irmãos, os 140 anos, começou aqui no Rio de Janeiro. Mas aí tem uma diferença entre Irmãos Unidos, grupo de irmãos que estão se reunindo de casa em casa, entre a construção de um templo, a construção de uma casa de oração. O movimento começou no Rio de Janeiro. Mas a construção da primeira casa de oração no Brasil não foi no Rio de Janeiro. Foi aonde, Lenilson? Aí alguns que não faz pesquisa de campo, mas que ouviu alguém falando, vai dizer assim, ó, a primeira é Carangola. Há controvérsias. Inclusive, eu escrevi isso no meu livro. E eu quero um dia ir lá na região de Carangola, Conceição de Carangola, verificar em que ano realmente a casa de oração foi construída, o templo, e na região de Aimorés. Porque acredita-se, ou se fala, eu ainda não fiz essa pesquisa de campo, mas até gente que está em Minas, que já foi em Minas, que vive lá na região, nem sabe essa resposta. Porque há controvérsia. Porque existe um lugar chamado, eu não conheço ainda, nem sei se existe mesmo, mas eu ouvi falar, não fiz pesquisa de campo ainda. Daqui a alguns meses eu estou me aposentando, é uma das coisas que eu vou fazer. Pesquisa de campo, vou lá investigar. Que existe um lugar ali, daquele lado ali de Aimorés, um lugar chamado Córrego do Bugre, nem sei se existe esse lugar, mas já ouvi falar, que acredita que construiu a casa de oração antes de Carangola. Então,
Qual que construiu primeiro? Minas Gerais tinha que ter essa resposta na ponta da língua. O pessoal da região de Carangola tinha que ter essa resposta na ponta da língua, mas não tem. Isso eu posso dizer com certeza, não tem essa resposta. Talvez você que está aí me ouvindo tenha, mas tem um monte de gente de Minas Gerais, da região de Carangola, que não tem essa certeza ainda. Por quê? Pesquisa de campo. Está aí uma resposta interessante para saber. Agora, um negócio simples desse, que alguém de Minas Gerais já poderia ter tido essa resposta e divulgado essa resposta para a gente. Precisa alguém do Rio de Janeiro sair do Rio de Janeiro para lá em Carangola fazer essa investigação? Alguém de lá já podia ter feito. Aí tem gente que afirma categoricamente, não, a primeira casa de oração é Carangola. Tem certeza? Não. Como não? Você está há anos aí na região e não sabe isso? Então, para você ver como é que está a situação, nós precisamos conhecer a nossa história. E não haver dúvida, nem em Minas Gerais, nem em São Paulo, nem no Rio, nem no Brasil. Nós precisamos conhecer o movimento dos irmãos, nós somos do movimento dos irmãos. Então é necessário divulgar a história da região. Outra coisa que precisa, no Brasil agora, falando do Brasil, falamos da igreja local, falamos da cidade, falamos da região, Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, Norte. Agora, no Brasil, a gente precisa escrever e divulgar o movimento dos irmãos no Brasil. E, ó, não adianta você querer falar que o movimento dos irmãos no Brasil é reflexo, é a realidade do que está acontecendo em Minas. Não é. Não adianta você falar que o movimento dos irmãos do Brasil é o reflexo do que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Não é. Não adianta você falar que o movimento dos Irmãos Unidos no Brasil é reflexo do que está acontecendo em São Paulo. Não é. Nem no Espírito Santo. Nem em lugar nenhum do Brasil. Para você falar do movimento dos irmãos no Brasil, quando você for lá para fora, em Roma, na Europa, quando você for lá para o encontro internacional do movimento dos irmãos, para você ter gabarito, condições de falar do movimento dos irmãos no Brasil, você tem que ter conhecimento do todo. Nós não temos. E ó, eu arrisco a dizer que quem tem conhecimento do movimento dos irmãos no Brasil, já andou aí para todo quanto é lugar, já visitou todos os lugares, inclusive os que para muitos aí, ó, é indesejável, já até foi lá nos lugares indesejáveis, segundo alguns, aí você tem pesquisa de campo, você está embasado, o que o teu olho viu, o teu ouvido ouviu com a sua pesquisa de campo. Aí você pode dizer, irmãos, ó, o movimento dos irmãos do Brasil está assim, ó. Então, até quem tem condições de fazer isso, e eu conheço alguns nomes de pessoas que podem fazer isso, que têm condições de falar sobre isso, nem essas pessoas têm pesquisa de campo suficiente para poder dizer, ó, o movimento dos irmãos do Brasil é assim. Nem elas. E eu vou falar daqui a pouco sobre elas. Por que elas não têm? Eu vou dizer por que elas não têm. Você vai entender por que elas não têm. Sabe por que elas não têm? Eu vou te dizer alguns irmãos daqui do Brasil que podem falar sobre como está o movimento dos irmãos no Brasil. Vou te dizer quem tem condições de falar. Vamos lá. Primeiro nome, vou citar só 3 que têm condições de falar sobre o movimento dos irmãos no Brasil. Primeiro nome, Eduardo Gomes da Luz, presidente da Missão Narrativa do Brasil, homem que viaja bastante, que já foi nos encontros internacionais, inclusive vai falar do movimento dos irmãos, dos 140 anos do movimento dos irmãos, aqui no Rio de Janeiro, dia 31 de maio, e já foi falar
nos encontros internacionais, já foi preletor do encontro internacional. Ele pode falar. Ele é um que pode falar. Ué, mas ele não tem condições, então, de falar do movimento no Brasil? Não. Nem ele. E eu vou dizer por quê. Agora, irmão Jabesmar Guimarães, que eu já recomendei aqui, um homem que gosta de escrever, de conhecer, com pesquisa de campo, o movimento dos irmãos. Jabesmar Guimarães. Outro que também já foi para fora. Não somente para o encontro internacional, como o encontro dos países de língua portuguesa. Tem ido desde o início. Tem condições. Pode falar do movimento do Brasil, mas tem condições? Não. Vou te explicar por quê. Nem Eduardo Gomes da Luz, nem Jabesmar Guimarães. E o terceiro nome que eu quero citar aqui, que tem condições de falar do movimento dos irmãos no Brasil. Tem currículo, tem bagagem, tem experiência de ter frequentado esses lugares que eu estou falando. Quem está sentado na cadeira da igreja local, não tem não. Nem vou citar esse nome. Se você é um presbítero que está na igreja local e está ali, volta e meia vai no encontro aqui nacional, meu irmão, você não tem condições mesmo, nem para ser citado aqui. Mas o terceiro nome que eu quero citar, Alexandre Campos. Um irmão que tem condições, bagagem, para poder falar alguma coisa do movimento dos irmãos no Brasil. São esses três nomes que eu quero citar aqui. Tem mais gente, mas eu quero ficar nesses três nomes. Eduardo Gomes da Luz, Jabesmar Guimarães, Alexandre Campos. Ué, mas se eles têm bagagem, por que eles não podem falar sobre como realmente está o movimento dos irmãos no Brasil? Sabe por quê? Sabe qual é a culpa deles não poderem falar? Ou não poderem falar com propriedade de pesquisa de campo? Culpa minha. Culpa sua. Culpa da igreja local. Culpa das igrejas nos municípios. Culpa das igrejas nos estados. Culpa das igrejas nas regiões. Quando eu falo culpa, não é porque está errado não, tá, meu irmão? É porque poderia ser feito e a gente não fez. Por isso que eu estou citando as metas aqui. Nós poderíamos pegar irmãos com a bagagem que tem desses irmãos que eu citei, Eduardo Gomes da Luz, Jabesmar Guimarães e Alexandre Campos. Inclusive, eu citei no livro isso. Está citado nesse livro aqui. Nós deveríamos investir financeiramente, investir em oração, investir em planejamento estratégico, investir em comunhão na vida desses três irmãos que eu citei aqui. Deveríamos investir pesado na vida desses irmãos, investir financeiramente com vontade. Uma grande soma de dinheiro para esses irmãos estarem viajando, não é somente para o encontro internacional, não, mas para o encontro na Ásia, para o encontro na África, para o encontro no Caribe, para o encontro na América do Norte. Nós deveríamos investir pesado em irmãos como esses que eu citei aqui, para que eles realmente estivessem completamente embasados em pesquisa de campo, para poder dizer, olha só, irmãos, movimento dos irmãos no Brasil, eu tenho rodado o Brasil todo, eu tenho ido de casa de oração em casa de oração, eu tenho ido lá, conversado com os irmãos de cada uma, quase 1000 igrejas, quase 1000 casas de oração no Brasil. Nós deveríamos investir nesses irmãos. Aí deveria ter uma lista de igreja, volto para a lista, eu vou em todos os meus vídeos falar sobre isso, deveria ter uma lista de igrejas que estão se juntando financeiramente, estrategicamente, para investir na vida do irmão Alexandre Campos, na vida do irmão Jabesmar Guimarães. Para que ele e a sua família, para que ele e a sua casa cumprisse esses propósitos. Para quem? Para eles mesmos? Para eles ficarem viajando? Não. Para quê? Para divulgar entre nós. Para falar com embasamento. Eu lembro aqui, quero citar,
de uma fase aí, não sei se foi a fase de faculdade, aí, de universidade do Alexandre Campos, que ele tinha uma frase que ele dizia assim, não sei se ainda está falando ainda, mas ele falava assim, isso não tem base não, isso aí não tem base. Não sei se era o período universitário, quando ele está na universidade, a gente não fala as coisas por falar, a gente quer a fonte, a gente quer um embasamento. Você está falando isso aí embasado em quê? Você tem que ter pesquisa de campo, metodologia científica. Para ser universidade, tem que ter metodologia científica. Não pode ser porque sim, porque não. E aí o Alexandre Campos fala assim, isso aí não tem base. Qual é a base disso aí? Então a gente poderia estar investindo na vida desses irmãos para que eles pudessem, com fonte, com base, ter mais propriedade naquilo que eles estão falando. Ter mais propriedade de dizer, olha só, lá no Sul tem 15 igrejas, Rio Grande do Sul tem 15 igrejas catalogadas. Só que eu fui lá, rodei as 15 igrejas e tem 2 fechadas. Aí não seria 15, seria 13, porque 2 fechou. Lá no Rio Grande do Sul, do catálogo que nós temos, do catálogo que a revista SEAME lançou, alguns anos atrás, tem 2 casas de oração que estão fechadas. Eu fui lá e não tem mais casa de oração nenhuma. Igual uma irmã me pediu o endereço do Mato Grosso e eu enviei para ela da revista SEAME. Quando ela chegou lá, ela disse, não, se teve igreja lá, não tem mais, fechou. Porém, por outro lado, não tem mais 13 somente porque 2 fecharam. Eu fui lá no Rio Grande do Sul e vi que tem 5 que abriram. As igrejas locais lá abriram mais 5 locais. E ninguém sabe disso. Mas aí ninguém foi lá. Quem vai lá? Faz uma lista de casais, de irmãos, como esse que eu citei, que a igreja local não pode enviar alguém, talvez. Tem igreja local que pode. Mas um conjunto de igreja do município, da região, pode enviar um irmão para verificar isso, para falar com propriedade, para divulgar para os demais, para a gente estar aqui no Facebook, igual eu estou aqui agora, Lenilson Fraga, poder falar com propriedade. Tem coisa que eu digo, olha, eu fiz pesquisa de campo, e eu ainda vou fazer muita pesquisa de campo, não somente no Brasil, como fora do Brasil, se Deus permitir. Eu vou fazer muita pesquisa de campo. E aí eu vou falar, não é como alguém que ouviu dizer, não é como alguém que leu no lugar, não, porque eu fui lá. E eu sei que a gente pode fazer isso. A gente pode enviar irmãos como Eduardo Gomes da Luz, Jaber Guimarães, Alexandre Campos, investir pesado na vida desses irmãos aí, que são irmãos que têm integridade, caráter, e pode fazer uma coisa embasada. Então, eu tenho orado para que isso aconteça. Para que alguém, esse pessoal aí que gosta de fazer lista, esse pessoal que gosta de fazer lista de igreja que não está em comunhão, de lista de igreja que não usa marvel, de lista de igreja que tem bateria, de lista de igreja que bate palma, eu tenho orado para que esses irmãos que gostam de fazer essa lista, façam a lista das igrejas que vão investir pesado no Jaber Guimarães. Eu estou orando para que um irmão desse que gosta de fazer lista, faça a lista dos irmãos que vão investir pesado na vida do Alexandre Campos, na vida do irmão Celso, que está lá no Ceará. A lista das igrejas que vão investir pesado no excelente trabalho do nosso irmão Eduardo Gomes da Luz, entre os índios, que vão investir pesado na missão Novas Tribos no Brasil. É essa lista que eu tenho orado para ver. Estou orando para esses irmãos que gostam de fazer lista aí, comece a fazer essas listas. Para poder, é responsabilidade nossa, é responsabilidade de alguém. Deus quer levantar alguém para fazer essas coisas todas que eu estou falando aqui. Tem muito trabalho para ser feito. Muito trabalho para ser feito. Muito trabalho que precisa ser feito, que está gritando latente para ser feito. Então, vamos lá, vamos
Vamos ver aí essas metas aí, você que talvez ouviu, não vai fazer nada disso que eu estou falando. Mas, de repente, você conhece alguém que pode fazer. De repente, você pode dar o pontapé inicial para fazer com que as igrejas se reúnam e aí invistam no irmão que pode fazer, no casal que pode fazer, na irmã que pode fazer. Alguém precisa fazer. Alguém precisa fazer. E eu não estou falando como quem está sentado aqui nessa cadeira, os outros fazem, eu não faço nada, eu só falo. Não. Eu tenho diversas pesquisas de campo. E eu ainda vou ter mais diversas pesquisas de campo, se Deus permitir. Eu só estou incentivando você a fazer isso também. Porque nós estamos precisando. Senão vai passar mais 140 anos e a casa de oração não conhece a casa de oração. Precisamos também no Brasil selecionar e enviar irmãos e irmãs, igreja local, municípios, estados, regiões, se reúnam, irmãos. E manda um homem aí, uma mulher, um casal íntegro, com bom testemunho, bem recomendada, para poder assistir os encontros nacionais. Tem que fazer isso, alguém tem que fazer isso. Alguém tem que ver quem tem disponibilidade. Eu conheço um monte. Quero dar um abraço aqui para o meu irmão Alexandre, lá de Angra dos Reis, lá de Nova Angra. Alexandre, um irmão trabalhador, tem sua profissão, tem sua casa, tem sua esposa, tem sua família, mas eu sei, um irmão íntegro, um irmão homem de Deus, e que tem, sabe o quê? Coração aberto para poder dizer assim, Senhor, envia-me a mim. Só que como pregarão ou como farão qualquer tipo de trabalho, diz a Bíblia, se não forem enviados? O irmão Alexandre está lá com a sua família, uma família e um casal disposto a ir, disposto a abandonar a família, disposto a abandonar conforto, disposto a abandonar segurança, mas alguém tem que enviar, alguém tem que orar, alguém tem que investir financeiramente. Então existem homens, mulheres, casais dispostos a ir. E nós precisamos entender, reconhecer quem são essas pessoas. Para quando a gente realmente se unir, e tem que se unir, nesse sentido, a gente tem os nomes e recomendações para enviar. E aí depois não adianta não fazer nada disso que eu estou falando aqui, ou algo parecido com isso. Não precisa fazer exatamente como eu estou falando, porque são sugestões minhas, sugestões do autor, mas não adianta ficar depois reclamando que existem, né, fazendo listas de desvios doutrinários. Ah, ali tem desvio doutrinário, lá tem desvio doutrinário, lá, acolá, está fora da identidade da casa de oração. Não adianta ficar falando isso, meu irmão. O que adianta é separar, enviar e manter a informação. Não adianta ficar lamentando o leite derramado. Temos que nos mobilizar, temos que fazer, temos que realizar. Senão, vai ficar falando de desvio doutrinário, desvio doutrinário, desvio doutrinário, desvio doutrinário, e falando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem logo, Senhor Jesus, porque senão vai desandar geral. Vem logo, Senhor Jesus, senão a identidade não vai se ver mais. Vem logo, Senhor Jesus, porque senão os desvios doutrinários vão ser cada vez maiores. Não era ora vem, Senhor Jesus. A gente clama por isso e a gente está desejando que Ele venha, que Ele volte hoje, daqui a pouco. Mas enquanto isso, meu irmão, a gente tem que botar a mão no arado. E não é botar a mão no arado para dizer quem está fora.
para dizer quem está com desvio doutrinário, para dizer quem não está na identidade da casa de oração. É meter a mão no arado para fazer a coisa ser resolvida, para fazer a coisa ser mudada, para fazer a coisa ser resgatada. É meter a mão no arado para isso. E está aqui algumas sugestões. Então, precisa ser feito isso no Brasil. E o que precisa ser feito no exterior, fora do Brasil? Tá vendo? Tem trabalho, irmão, na igreja local, tem trabalho no município, tem trabalho no estado, tem trabalho na região, tem trabalho no Brasil, tem trabalho no exterior, trabalhos tem de monte. Pode faltar emprego. Trabalho não falta, não. Trabalho tem aos montes para ser feito. E alguém precisa fazer. Alguém precisa fazer, alguém precisa se levantar e fazer. Porque senão vai aumentando cada vez mais o número dos reclamões e dos denunciadores dos desvios doutrinários e das identidades que estão fora. Então, o que precisa ser feito lá no exterior? Lá no exterior, o que precisa ser feito? Precisamos receber, precisamos divulgar, não é só receber. Não é eu pegar uma informação do exterior, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Bósnia lá, da Irlanda, da Inglaterra, e ficar para mim. Não adianta eu ficar reservando conhecimento para mim. Eu preciso receber a informação do exterior, do movimento dos irmãos, da casa de oração no exterior, nos mais de 100 países, e divulgar para os irmãos. Saber o que está acontecendo lá, como que está acontecendo. A excelência com que está acontecendo, ou as dificuldades com que estão acontecendo. Eu preciso pegar a informação e divulgar. Mas como é que eu vou saber no exterior se eu não sei nem no Rio de Janeiro? Como é que eu vou saber o que está acontecendo na Bósnia, na Alemanha, no Egito, em Israel, em Malawi? Se eu nem sei o que está acontecendo no meu município? Eu não sei nem o que está acontecendo com a casa de oração que está perto de mim aqui? Sei nada sobre a casa de oração que está a 10 quilômetros de mim? Como é que eu vou saber da casa de oração lá em São Paulo? Tem que haver divulgação, tem que haver alguém que escreva essa história. A mesma coisa do exterior. Então, tem que pegar no exterior o que está acontecendo. E eu tenho que divulgar o que está acontecendo aqui. Mas, para isso, eu tenho que enviar alguém lá. E aí a gente tem, como eu falei aqui, irmão Eduardo Gomes da Luz, Jabemar Guimarães e Alexandre Campos. 3 irmãos podem divulgar. Mas não é simplesmente o irmão vir lá dos Estados Unidos, Alexandre Campos, um missionário, né, um obreiro em tempo integral, com os recursos que ele tem, que eu vou dizer para você, não são suficientes, dá para sobreviver, mas eu tenho certeza que o que passa no coração do irmão Alexandre Campos, da sua família, ele queria estar fazendo muito mais. Ele queria ser muito mais produtivo no reino de Deus, na casa de oração e no movimento dos irmãos. Mas por que não dá? Como é que o irmão vai lá no exterior, passagem, pagamento de congresso, para ele, talvez até para a sua família, devido à quantidade de eventos que o irmão vai, manter coesa e saudável a sua família? Como que ele vai para o exterior, depois chegar no Brasil e divulgar isso para todo mundo? Como é que ele consegue fazer um negócio desse? Ele precisa de investimento. Ele precisa de um excelente computador. Ele precisa de um excelente veículo. Um excelente automóvel. Uma excelente internet. Um excelente recurso financeiro para estar divulgando o conhecimento que ele obteve lá. Como pregarão se não há quem envie? Alguém tem que enviar. Eu, Lenilson, não consigo enviá-lo. A igreja local que eu participo, que eu congrego, não consegue enviá-lo. Mas um conjunto de igrejas, um conjunto de municípios,
Um conjunto de estados já poderia estar fazendo isso, ó, há muito tempo. Já deveria estar fazendo isso com o irmão Jabermar há muito tempo. Já deveria estar fazendo isso com o irmão Eduardo Gomes da Luz há muito tempo. E aí a gente vem aqui e a gente sabe aí, conhece as pessoas que estão falando nos meios de comunicação de massa, como televisão, e a gente conhece irmãos, irmãs que poderiam estar fazendo excelente trabalho na televisão. Mas como na televisão? Televisão, meu irmão, só se conversa de milhões. Você não tem como ir para a televisão conversando sobre 1000. Há tantos 1000, não dá para ir na televisão. Televisão é só quem tem milhões. Nem que seja 1 milhão, mas tem que ter na televisão. Meio de comunicação de massa, para trazer uma palavra genuína, para trazer uma coesão entre as casas de oração, para trazer uma edificação entre as casas de oração. Deveria ter irmãos aí, irmãs, que têm condições de estar falando em televisão. Mas como? Lenilson vai conseguir fazer isso? Por enquanto não tem essa condição. Ora cada dia para a tela. Oro constantemente para ter condição de fazer um negócio desse. Eu oro. Para que Deus levante homens, não precisa ser eu, que tenha condições de fazer isso. Para o avanço do reino de Deus, para o avanço do movimento dos irmãos, para o avanço da casa de oração do Brasil. Porque é o local que eu escolhi estar. É a casa que eu escolhi estar. Quer botar a casa de oração na televisão? Quer botar o movimento dos irmãos na televisão? Não, não quero nada disso. Eu não quero nada disso. O que eu oro para que se consiga é para o avanço do reino de Deus. E eu acredito que o avanço do reino de Deus pode ser a partir da casa de oração. Pode ser a partir do movimento dos irmãos. Tanto que eu escolhi estar na casa de oração. Eu não escolhi, embora seja um trabalho de excelência aí, que os irmãos batistas estão fazendo, que os irmãos metodistas estão fazendo, que os irmãos presbiterianos estão fazendo, que os irmãos assembleanos estão fazendo. Mas eu escolhi, sabe o quê? Estar na casa de oração. Eu escolhi estar no movimento dos irmãos. Então, eu não quero que o movimento dos irmãos apareça na televisão. Não, eu quero que o reino de Deus cresça. Mas só que eu estou dentro da casa de oração. Eu estou incluído ainda dentro do movimento dos irmãos. Então, é por isso que eu digo, como pregarão, como farão se não há investimento? Então, precisamos fazer isso. Precisamos realizar um encontro internacional a fim de tocarmos experiência no campo administrativo e na condução dos trabalhos no movimento dos irmãos. Precisamos ter um encontro de líderes para falar sobre gestão, administração bíblica, gestão bíblica dentro do movimento dos irmãos. Não, o Espírito Santo vai orientar, o Espírito Santo vai fazer. Eu acredito nisso. Mas eu acredito na mobilização. Eu acredito no planejamento. Eu acredito na comunhão. Eu acredito no trabalho em união. Eu acredito que existem pessoas separadas por Deus para falar sobre esse e aquele assunto. Eu não posso falar sobre todos os assuntos, mas existem irmãos que podem falar sobre um determinado assunto. Então, a gente precisava de um encontro anual para administração bíblica. Não é administração. Irmão quer falar sobre administração, irmão quer falar sobre gestão. Não, eu quero falar sobre administração bíblica. Eu quero falar sobre gestão bíblica. Eu quero falar sobre administração eclesiástica bíblica. Porque, volta a falar aqui. Você diz, mas isso já tem. Não tem, não. Não tem, não. Pesquisa de campo. Eu tenho visto aí. Pesquisa de campo. Não tem, não.
Sabe por quê? Já citei aqui. Se tiver uma coisa que não se fala, se na sua igreja local fala, parabéns. Você está acima da média. Mas através de pesquisas de campo, eu já tenho falado aqui, nem sucessão de liderança, sucessão de líderes, nem isso tem. O presbítero morre, porque parece que sucessão de liderança na casa de oração parece que é só quando o presbítero morre. Quando ele não consegue mais andar ou quando ele não consegue mais visitar. Porque enquanto ele pode falar, mexer o pescoço, ele é presbítero. E aí você vai ver esse irmão, anos e anos na liderança da igreja local, como presbítero, não preparou ninguém para assumir no lugar dele. Aí ele morre, a igreja local tem que ver quem vai entrar. Porque ninguém foi preparado. Isso é administração bíblica. E isso aí é pesquisa de campo. Ninguém me falou no meu ouvido. Pesquisa de campo, rodando diversas casas de oração no Brasil. Toda vez que eu sento com um presbítero, eu pergunto, você está preparando quem para assumir o seu lugar? O cara está 60 anos no presbitério. Ainda não pensei sobre isso. 60 anos, você não tem um discípulo? Não é discípulo bíblico, não é discípulo para pregar a palavra, não. É discípulo para assumir a liderança quando você partir. Ou você está esperando, quando estiver perto da sua morte, Deus vê a voz do céu, ou de dentro de você, porque agora o Espírito Santo habita em nós, dizendo assim, ó, consagra Josué para entrar no seu lugar. Aquela voz vem de dentro e fala assim, ó, consagra Eliseu antes de você partir. Aí você consagra e põe as mãos sobre a cabeça dele, e assim como Deus foi com você, Deus será com ele. Não precisa ensinar nada para ele de administração. Não precisa ensinar nada para ele sobre gestão. Não precisa ensinar nada para ele sobre igreja. Deus vai fazer isso. O Espírito Santo vai fazer isso. Você não precisa fazer nada disso. Basta você ser um bom líder, e aí quando você morrer, já vai ter um monte de gente preparada para assumir. Isso é mentira. Isso é um mito. Por que você está dizendo que é um mito ou uma mentira? Porque eu tenho andado e tenho visto. Pesquisa de campo. Pesquisa de campo. E precisamos levantar mantenedores no exterior para a realização dessas coisas todas. Porque sem alguém para manter isso, sem o dinheiro bem direcionado, sem o dinheiro bem investido, não tem como fazer essas coisas. Nós precisamos pensar nessas coisas. Nós precisamos conversar sobre essas coisas. Nós precisamos dar continuidade a essas coisas. São sugestões aqui do autor. Terminamos aqui o primeiro livro. A partir dos próximos vídeos, nós vamos estar falando sobre motivando os irmãos. Meu segundo livro. Também vamos falar capítulo por capítulo. De uma forma resumida, de uma forma contextualizada, de uma forma atualizada. Vou falar sobre esse assunto motivando os irmãos, mas vou falar contextualizando com o que nós estamos vivendo hoje, com o nosso momento histórico. Então, se você não tem o meu livro, o primeiro livro, está aí os vídeos. Para você entender melhor ainda do que quem leu. O próprio autor explicando. E agora aqui o segundo livro, Motivando os Irmãos. Nós vamos dar continuidade nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe, que você tenha aí o início de semana abençoado e que você possa se sentir motivado, estimulado a tomar uma atitude, a entender que você pode desencadear essas sugestões que foram dadas e poder melhorar aí, na permissão do Senhor, mais 140 anos de história do movimento dos irmãos. Não seja passageiro de patrulha, não seja passageiro de história, mas seja agente da sua história, seja agente da sua história de vida, seja agente da história de vida da sua igreja local.
seja agente da história do seu município, seja agente da história do seu estado, seja agente da história no Brasil. Você tem um Espírito Santo, você tem um Deus que está ao seu lado, você tem um Espírito Santo que te direciona que caminho seguir, de que maneira agir. Você pode fazer isso. Nós temos falado sobre isso. Então, que você possa tomar a iniciativa. Eu escrevi aqui no final do meu livro, final do livro, eu escrevi algo importante. No final do livro eu escrevi assim, ó. Quando Deus quis criar a humanidade, ele criou um homem e uma mulher, Adão e Eva. Ele não criou logo um montão de gente. Criou um homem e depois, a partir do homem, criou a mulher. E aí depois a humanidade foi se criando, foi se multiplicando. Quando ele quis construir um mega barco, mega barco, que foi a Arca de Noé, ele chamou um homem, Noé, só um homem, vou fazer um mega barco, um homem só que ele chamou. Quando ele quis separar uma nação para si, ele queria uma nação, povo de Deus escolhido. Ele chamou um homem, Abraão, continuou com seu filho Isaac e depois com Jacó. Quando ele quis salvar o seu povo da fome do Egito, ele não chamou um exército. Ele separou um homem, José. Quando ele quis salvar o povo da escravidão, ele chamou um homem para salvar o povo da escravidão. Não trouxe um exército para libertar o povo. Ele levantou um homem, Moisés. Quando ele quis conquistar a terra prometida, a terra de Canaã, ele levantou um homem, Josué. Quando ele quis socorrer o seu povo, o povo estava em tribulação, prisionado, ele chamou um homem, ou então uma mulher, que foram juízes, para dar liberdade ao povo. Quando ele quis orientar o seu povo, quando ele quis falar com o seu povo, ele chamou um homem, e até a mulher, foram os profetas. Mas e profetisa também teve algumas. A mais conhecida é a profetisa Hulda, que foi chamada, e outras mais. Mas chamou um para orientar o povo. Não chamou, não fez uma videoconferência. Chamou uma pessoa e essa pessoa orientou o povo. Quando quis buscar os gentios, os povos não judeus, ele separou um homem, Paulo. Quando ele quis salvar a humanidade dos seus pecados, ele enviou um, Jesus. E eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo, né, o livro terminou aqui, mas eu acredito que Deus continua fazendo coisas. Eu acredito que ele vai levantar um. Um aí no seu município, um aí no seu estado, um aí no Sudeste, no Nordeste, no Centro-Oeste, um no Brasil. E eu acredito que esse alguém é você. Deus está chamando você. Ele não está chamando um exército, uma galera, está chamando você. Para dar o pontapé inicial. É claro que depois você multiplica isso. Mas ele vai chamar um. Eu acredito que ele me chamou para estar divulgando isso aqui. E eu acredito que ele chamou você para estar desencadeando isso. Deus te abençoe. Fique com Deus. E até a próxima.